Quinta, 1º de fevereiro. Verso para memorizar. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Salmo 137, 4. Para que os justos não sejam tentados. Ouça Salmo 37, 1 e 8. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Salmo 49, 5 a 7. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Salmo 94, 3 a 7. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros, e assassinam os órfãos. E dizem, o Senhor não está vendo, e o Deus de Jacó não faz caso disso. Salmo 125, 3. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Pergunta 6. Que luta o salmista enfrentava? Esses salmos lamentam a prosperidade dos ímpios e o desafio que isso representa para os justos. Os ímpios não apenas prosperam, mas às vezes também desprezam abertamente a Deus e oprimem os outros. A questão desconcertante é que, enquanto o cetro dos ímpios domina o mundo, o cetro de justiça parece falhar. Então, por que não desistir e abraçar o mal como outros fazem? Ouça Salmo 73, 1 a 20 e verso 27. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos a Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. 1 Pedro 1, 17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Pergunta 7. O que leva o salmista a atravessar a crise? Qual é o fim dos que confiam em coisas fúteis? No Salmo 73, enquanto o salmista permaneceu focado na iniquidade do mundo, ele foi incapaz de ver o quadro geral do ponto de vista divino.
O problema que a prosperidade do mal gerava para sua fé era esmagador. Ele acreditava também que seu argumento sobre a inutilidade da fé se baseava na realidade. No entanto, o Salmo 73 mostra que, como escreveu Johannes Bugenhagen no livro Reformation Commentary on Scripture, abre aspas, zombam dessas coisas aqueles que ignoram o primeiro verso desse salmo, que resume todo o salmo. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Fecha aspas. O salmista foi levado ao santuário, o lugar do governo soberano de Deus, e foi lembrado de que hoje é apenas um pedaço do mosaico, e ele devia considerar o fim, quando os ímpios enfrentarão o juízo de Deus. O fato de o salmista ter entendido essa verdade no santuário e confessado sua loucura anterior mostra que a realidade só pode ser compreendida mediante a percepção espiritual, não pela lógica humana. Como a promessa do juízo divino sobre o mundo e sobre todo o seu mal nos conforta ao vermos tanto mal impune